Declaro aberta esta sessão solene para a entrega de medalha Tiradentes ao senhor Roberto de Almeida Cardoso Júnior, o nosso estimado Beto Cardoso, professor de Educação Física, empresário e uma reconhecida referência na área esportiva. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Tá bonito, né, gente? Ninguém tá acostumado a ver ele assim. Vamos lá. Solicito ao cerimonial que conduza, gostaria de saudar a presença e convidar a compor a mesa. Fernando Armelau, meu marido, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Rodrigo Trajano, atleta e amigo do homenageado. Gente, dá uma olhada também nesse pigmeu. Olha isso, cara. Danilo Mattioli, amigo do homenageado e um dos caras que está na frente aí do Maraca Games também. E uma quebra de protocolo aqui, para não dizer que essa mesa machista. Vem para a mesa, Dai. Campeão do TCB 35+. Vem sentar aqui com a gente, que você é atleta dele também. Traz troféu, maluca. Pô, senta aqui. Vem. Dá uma volta ali, vem. Cerimonial me ama, né, cerimonial? Gente, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Segues na justiça.
quero saudar a presença, aí eu vou precisar da sua ajuda. O seu filho, Eduardo Dufrair. Da sua esposa, Luana Dufrair. Da sua mãe, Elza Maria Cardoso. Do seu pai, Roberto Cardoso. Da sua prima, Rosane Santos. Do seu primo, Gabriel Santos. Da sua madrinha, Ana Maria Marques. João Miguel está aqui, ó, não é esse? Primo também. E a comadre Renata Abreu. Sejam todos bem-vindos à família do homenageado. Vamos lá. Gente, eu vou começar a falar aqui. Oi, William. Tudo bem? Muitos aqui sabem a relevância realmente desse cara que está aqui à minha direita para o CrossFit no Rio de Janeiro. Foi um cara que chegou onde chegou sem passar por cima de ninguém, sem desrespeitar ninguém, quase matando alguns atletas, mas fora isso, nada demais. Então vocês não estão entendendo. Oi, Letícia, tudo bem? Ih, Marcelinha, gente, vocês não estão entendendo, a nata do CrossFit está aqui, gente, vocês não estão entendendo. Então assim, hoje a gente dá um passo a mais para o mundo entender, para o Rio de Janeiro entender que o CrossFit chegou para ficar. E se os próprios atletas não respeitarem o esporte, ninguém mais vai respeitar. Então, hoje nós temos o Juliano também, junto com o Danilo e o Beto, dando um grande passo para a federação e confederação do nosso esporte, para que isso realmente seja uma realidade. E vai ser, né, não, Beto? Se Deus quiser. Então, hoje eu vou deixar eles falarem, eu vou deixar vocês curtirem, mas entendam, o movimento CrossFit depende de vocês. Vocês não sabem da história do Maraca Games. Não iniciou com o Beto. Iniciou numa primeira conversa, eu quase me matando com o Danilo, o João Neto, né, foi um dos primeiros convidados, ele não aceitou a proposta que a gente fez e surgiu o Beto no meio do caminho. Tem coisas que a gente fala que são coisas de Deus e as coisas estão andando e estão andando bem. Como vocês viram, a gente está dando realmente a valorização que o atleta precisa e não só o atleta, mas o praticante. Então essa é a nossa ideia, cada vez mais entender que o CrossFit é realmente para todos. Não estamos aqui para competir com o privado, tá, gente? Que hoje cada vez mais está caro, tudo está caro para alugar e para fazer uma competição. O Estado está ajudando a gente e o município também. Foi o que eu falei, nem todo mundo aqui tem a mesma bandeira ideológica que eu. O município também não tem. Mas o prefeito, assim como o secretário Schroeder, abraçou a causa. Então o município fizeram duas, né? Foram duas competições, né, do município? Foram. Uma e a segunda vai ser agora. E assim como o secretário também de Estado, que é o Rafael Pisciani, com o Rafael Tutuca, que é o de turismo, está ajudando. Acho que é a primeira vez que o turismo se envolve numa coisa de esporte, porque ele entendeu que a gente também está fomentando o turismo, trazendo pessoas de fora. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos estarem aqui, 6h30, tu é querido, hein, bicho? Porque arrancar, nego, 6h30 da noite para vir para cá. Então, mais uma vez, eu quero agradecer para as pessoas que não sabem. Todos que estão nessa mesa são importantes, tirando o Danilo, todo mundo faz CrossFit, porque o Danilo é um sem vergonha preguiçoso, tá? A gente tem a atleta Dai, que foi medalhista, a gente tem o atleta Trajano, que também foi medalhista, a gente tem meu marido, que só treina para queimar cachaça, mas todo mundo aqui faz CrossFit, tá? Então, eu vou encerrar minha fala aqui e falar, Beto, hoje, nesse momento, o CrossFit realmente agradece por tudo que você fez e, graças a Deus, hoje você teve esse reconhecimento e a gente está aqui. Só continue com o seu trabalho porque todo mundo que vive essa comunidade precisa de você, tá bom? Então é isso. Agora é a hora, vamos lá. Convido... Eu vi, mulher, calma. Convido para fazer uma breve saudação. Eu vou começar pelo Trajano, porque ele estava lá no meu gabinete, treinando sozinho. Então, você que vai começar. Breve palavras sobre o nosso Beto Cardoso. Fique à vontade. Sem nervosismo. Boa noite a todos. Então, para falar do Beto, vou começar. Eu iniciei o CrossFit em 2017 como praticante e como treinador, minha trajetória como treinador de CrossFit. E aí, pouco depois, já comecei a ouvir falar sobre esse cara, até porque ele já era referência nessa época. E aí, um pouquinho mais à frente, lá em 2022, 21, comecei a fazer os cursos, né, de CrossFit. Na verdade, o Level 1 eu cheguei a fazer no mesmo ano, 2018. Aí comecei a fazer os cursos regionais aqui com o Beto. E aí já comecei aquele startzinho lá com ele, aquela como é que se diz? Aquela picadinha de atleta, do que eu sofria como atleta.
foi com o Beto, porque no próprio curso, né, tem aquelas partes lá que tem os, como é que se diz? Os testes, né, os testes práticos. E aí, daí eu comecei a entender um pouquinho mais o que era aquele sofrimento, porque quando você é só praticante, você tem aquela parte, quando entra naquela zona de desconforto, você já começa a dar uma recuada e tal. E aí ali já comecei a entender um pouco mais à frente. Lá em 2023, foi onde aconteceu minha primeira classificação individual para o TCB 2023, foi quando eu comecei com a planilha MoReps, e aí tive o meu melhor resultado individual até o momento, né, expressivo. Comecei de 2023 para cá, seguindo com esse cara fenomenal, pô, paizão, preocupado com extrair o melhor de cada um, não só com a parte performance, mas também com a parte ali psicológica, perceber se está descansado, se está, sabe? Então, a preocupação dele vai além daquela parte só da exigência de performance. E aí, esse ano, 2025, mais uma seletiva, dessa vez em times, consegui chegar a classificar para a final novamente, e aí, meu melhor resultado agora é sendo em times, conseguimos ser vice-campeão lá em São Paulo, em Guarujá, e aí, pô, esse cara é referência, tenho que falar muito, mas aqui eu fico até um pouco nervoso de falar sobre ele, mas ele é máquina, fera demais, só gratidão por esse cara. Obrigado, Trajano. Ô, Luana, tu consegue dormir em época de competição com esse cara aqui aceso do teu lado? Um monte de atleta ligando e mandando mensagem? Não? Mas parabéns, tá? Porque é difícil você ser uma mulher que consiga realmente entender que o seu marido hoje, ele é uma referência e, ó, é muito trabalho. Ainda mais com 2 crianças. Parabéns, tá bom? Vou lá para a Dai, que foi a última agregada aqui que eu conheço da família MoReps. Ela fica tentando me trazer, mas não dá para sofrer assim não, Beto. Tem que cortar minha unha, parar de usar grip, prender o cabelo, parar de usar tênis de corrida, não dá. Dai, tá contigo o microfone. Achei que eu fosse fugir, mas vou ter que falar. Eu fico tentando convencê-la, que fala que não quer cortar a unha dela, mas ela chega na arena e acaba. Massa, gente, né? Dá um trabalho. Eu vou falar também um pouquinho, como o Trajano falou, da minha trajetória. Eu faço crossfit já tem muito tempo, mas há pouco tempo eu descobri, eu achei que a MoReps era só para mega atletas, né? A galera lá em cima. E depois eu vi que ele aceitava, né? Velhas. Atletas velhos, menores. E comecei com treinamento, né, esse atendimento dele, essa preparação que, poxa, é completamente diferente do que a gente vem conhecendo por aí, tem um diferencial. Não é à toa que eu consegui trazer esse resultado tão importante na minha vida, né, um sonho realizado. Consegui o primeiro lugar na seletiva, o primeiro lugar na final. Eu sou muito grata, esse treinamento fez toda a diferença. Dá para ver que é um treinador incrível, preocupado, atencioso, tadinho. Com tantos atletas, ele consegue dar conta com o apoio da equipe, né? Eu quero agradecer, fez toda a diferença. Muito obrigada. Obrigada, Dai. Danilo também estava lá no gabinete, está pensando ainda no que vai falar. Tua vez, meu amigo, vai. Peraí. Alô. Oi. Foi. Que eu tenho certeza que eu vou falar saudações tricolores, né? Para começar. Não, tem que pode começar. Cortar, teve alérgica. Boa noite. Negro, Segundo irmão. lugar, boa noite. Cara, eu vou aproveitar para contar, acho que 2 histórias. Eu acho que se chamar os atletas, os sócios, os coaches do Beto que estão aqui com a gente, né? Todo mundo vai ter história muito bacana para contar sobre o Beto. Eu vou contar 2 rapidinhas. Falar um pouco de quem é o Beto, né? De quem era o Beto para mim, de onde a gente está hoje. Eu comecei a treinar em 2015. Eu treinava, tá? Em 2015 eu treinava. Lá na Gladius, com a Índia. E aí eu comecei a treinar e aí queria fazer parte de alguma forma do mundo do CrossFit e tal. Comecei a arbitrar em 2015 ainda. E aí conheci o Beto, né, como conheci o João, participava ali vendo, arbitrando, né, o João Neto, enfim, outros treinadores aqui do Rio de Janeiro, né, a gente tinha aquela galera ali, Pablo, aquela época. E aí eu vim nesse mundo trabalhando como árbitro, carregando grade, staff, fazia tudo que me mandassem fazer. Em 2017,
eu crio a Timelog, né, que é a empresa que hoje a gente está até hoje aí fazendo gestão esportiva, técnica de campeonatos. Enfim, em 2017 eu estou no meu primeiro campeonato, chamava West Games. Não sei se alguém aqui estava lá, o Beto estava. Lá na Universidade... Marcelinha competiu no West Games. Cara, é loucura. Tinha uma prova que era uma gincana de corrida em zigue-zague, mas enfim, isso tem nada a ver com a conversa. Eu estava lá, meu primeiro campeonato, como responsável pelo campeonato. Né? E no sábado, acabou o sábado, veio uma dupla do Beto, e veio uma pessoa brigando, e é ok brigar, né? Mas aí ela começou a passar um pouco do limite, começou a ser um pouquinho, exaltar um pouquinho o tom, e eu fiquei ali de boa quando eu vi o Beto estava lá longe, depois da grade, ele mandou ela parar, veio, me pediu desculpa, tirou ela. Foi meu primeiro contato profissional com o Beto. No dia seguinte, no domingo de manhã, essa pessoa veio e me pediu desculpa, falou, meu coach me mandou te pedir desculpa, né? E ali eu comecei a entender quem o Beto era, né? E aí eu vou contar uma outra história, que aí eu acho que mostra um pouco dessa referência que ele é, além da parte técnica, né? De ser coach, de técnica, de performance, de periodização e etc, etc. Mas vai um pouco do lado humano do Beto, e eu tenho certeza que se chamássemos e tivéssemos espaço para os atletas e para quem faz parte da vida dele, né? Eu acho que talvez tanto ou mais do que a capacidade técnica, né? Esse lado humano, eu acho que ele é muito importante na figura do Beto para a gente. E aí corta para 2000, eu sou ruim de data, mas sei lá, 2021, num campeonato no Rio Carioca Games. Era o meu primeiro trabalho com o Beto, de Timelog com o Beto como head coach. Ele me zoa porque, enfim, vou contar a história. A gente estava lá, uma briga danada, não preciso também entrar em detalhes, a gente estava lá lutando para entregar o que a gente tinha que entregar. E aí no domingo, os head coaches eram o Beto e o Neto, né, e o Beto me chama e falou, cara, eu preciso da sua opinião, preciso saber o que você acha sobre isso. E aí no dia seguinte, naquela hora emocionada que a gente fica agradecendo pelo campeonato, aquela coisa de grupo do WhatsApp, eu falei no grupo, né, com o Beto e com o Neto, eu falei, cara, naquela hora que você me chamou para fazer parte de uma decisão técnica sua, eu me senti, eu falei, cara, eu cheguei num lugar, eu cheguei num ponto, e esse dia faz parte da minha história profissional dentro do CrossFit. Falei, cara, teve um dia lá em 2021 que o Beto me olhou e acreditou no que eu estava fazendo. Falou, cara, esse cara tem uma coisa importante para dar, né? E acho que isso validou, né, o meu caminho. E graças a Deus hoje a gente tem caminhado, a gente tem alguns eventos e anos de parceria aí de sucesso, graças a Deus, muitos projetos pela frente. Além de ser um grande amigo, um cara que eu admiro muito como pessoa, eram essas historinhas aí. Obrigado. Valeu, Danilo. Para quem não sabe, o Maraca Games convidou o Beto para ser o grande palestrante ano que vem. Então, praticamente todas as competições nossas vamos ter palestras da MoReps. Então, assim, vocês vão ver muito o rostinho da Marcelinha aí, com o Beto, andando por aí, ajudando, porque não é só chegar na arena. Foi o que o Danilo falou, ele ensinou duas coisas. Que, além de coach, ele é um cara justo, porque ele foi, chamou o atleta dele e falou, tá errado. E depois ele foi e chamou o Danilo para ouvir a opinião dele. Então, é isso que a gente tem que passar para a comunidade CrossFit. Muita gente, às vezes, a gente não tem isso. Principalmente no Maraca Games, que a gente está dando premiação em dinheiro. É uma baixaria, nego que está descendo de categoria. A gente tentou entrar no esquema para tentar segurar, mas é difícil, vocês não têm ideia, eu não fico feliz com isso. E esse negócio da confederação com a federação é justamente para ter o Bolsa Atleta. A gente está correndo atrás disso de uma maneira que vocês não entendem, mas é muito mais complexo do que a gente achava. A gente achava que ter só a federação ia ajudar, mas a confederação está lá no... É Piauí, né? Piauí? Ceará. Então, assim, é tudo muito complexo. Tá? Então, assim, valorizem o cara que está aqui, valorizem Danilo, valorizem Juliano, valorizem a galera que está por trás desse trabalho, porque vocês não têm ideia o quanto está sendo difícil. Então, quando vocês passarem por alguém ali no Maraca Games, fala, valeu. A galera não importa se ele está carregando grade, foi o que o Danilo falou, não importa quem seja, mas está todo mundo querendo entregar para vocês, tá bom? Fernanda Armelau, a palavra é sua. Boa noite a todos.
Quero primeiramente saudar aqui e parabenizar nosso homenageado, Beto. Também quero parabenizar nossos atletas aqui que compõem a mesa, tirando a Índia. Não vou te parabenizar agora porque você não competiu nada esse final de semana, mas ao Trajano, parabéns, Trajano, mais que merecido. E parabéns, Dai, parabéns pela conquista, eu sei o quanto é importante para vocês. Eu vou entrar numa seara aqui que a Índia não gosta e ela nem sabe que eu vou falar disso, pode ficar puta comigo, mas... Eu corto teu microfone, quem manda sou eu aqui hoje. Não, vai cortar nada não, que aqui é a casa do povo, aqui eu estou representando meus eleitores e você não se mete não. Mas, enfim, tudo na nossa vida, eu conheço, assim, nós, no período... que a gente está na política e a gente lida com as pessoas, principalmente em período eleitoral, que a gente aborda às vezes algumas pessoas e muitas pessoas falam, ah, não, eu não gosto de política, não quero saber de política. A gente não precisa polarizar, a gente não precisa, quando a gente trata de um tema, falar da questão ideológica em si, por exemplo, quando a gente está tratando do esporte. Mas tudo na nossa vida, tudo que envolve saúde, transporte, economia, tudo que a gente precisa para viver, segurança pública, que é uma das coisas hoje que mais a gente precisa no nosso país, isso não é exclusividade do Rio de Janeiro, envolve a política, envolvem as pessoas que estão de frente, que estão conduzindo um trabalho, representando as pessoas. E eu entro nessa seara pelo seguinte: o CrossFit, infelizmente, a gente não pode nem chamar de CrossFit, né? Porque é uma marca, né, americana, mas a gente aqui tomou de assalto, a gente chama de CrossFit mesmo, tá tudo certo. Eles já tentaram processar, né? Já mandaram um recado há um tempo atrás, mas, enfim. Infelizmente não é reconhecido como um esporte de fato. A gente tem dificuldade, como a Índia colocou aqui, até mesmo para conseguir o Bolsa Atleta por conta disso. Por isso, esse movimento político é muito importante. A questão da federação, a questão de a gente, se já é difícil para as pessoas convencionais, né, que não têm alguns acessos que a gente que está na política acaba tendo, é inegável isso. Imagine quando a gente está tendo dificuldade. Então, não é fácil. É um trabalho que a gente depende sempre do apoio de todos vocês. Então, assim, eu quero parabenizar todos os atletas que estão aqui. Estou vendo que a galera vem em peso. A gente que está acostumado aqui a ver algumas cerimônias aqui, não é fácil lotar esse plenário. E o plenário hoje está bonito, está lotado. Isso mostra a união que realmente... Como costumam falar, né, o CrossFit ele é uma tribo, né? Então é aquela tribo de um boxe, a tribo do outro, a tribo que compete. Então isso mostra a importância da união e eu parabenizo principalmente os atletas hoje que acabam vivendo apenas do esporte, que é muito difícil. A Índia também viveu do esporte até 23 anos, 22, quantos 20, anos? 20. E é muito difícil. Ela foi uma atleta... que era de um esporte reconhecido, um esporte olímpico, e mesmo assim enfrentou muitas dificuldades, principalmente na questão da valorização do atleta. Então, assim, é muito importante que a gente avance, que o CrossFit consiga atingir os patamares que tanto merece e que o esforço de vocês seja reconhecido. Parabéns a todos. Com a palavra, a nossa presidente. Para a galera que não faz CrossFit, presta atenção. A galera que faz CrossFit, levanta aí rapidinho. Levanta, sério. Levanta aí. Pode levantar. Levanta, quem faz. Agora, presta atenção. Quem não faz porra nenhuma, olha o corpo dessa galera que levantou. Vocês estão de brincadeira que vocês não querem fazer. Olha o tamanho das mulheres ali, cara. Toma vergonha na cara de vocês, vamos fazer CrossFit, pessoal ali no fundo. Eu, hein? Vamos lá. É com grande satisfação que damos início aos protocolos para a entrega da medalha Tiradentes, a mais alta honraria concedida por essa Casa Legislativa. Trata-se de um reconhecimento justo e merecido ao nosso homenageado, que, além de ser uma referência esportiva em nosso estado,
E um empresário de sucesso transformou sua trajetória em um verdadeiro instrumento de promoção da saúde e da qualidade de vida, não apenas para atletas de alto rendimento, como disse a Dai, mas também para a população em geral. Por tudo isso, eu tenho a honra de convidar você, Beto Cardoso, a receber a medalha Tiradentes. Será que sua esposa consegue subir aqui? Para você? Pô, eu quero que você coloque essa medalha do seu marido. Vem aqui. Sobe com ela, pode subir, não tem problema não. Pode trazer o filho também, sem problema. Bolou, não quer vir não. Gente, o Beto tá todo apertadinho. Essa calça dele aqui tá uma coisa linda. Eu acho que ela... deixa eu... Calma. Não vou nada. Calma aí, acabou não, fica aqui. Agora, tão esperado momento, com a palavra, Beto Cardoso. O sapato tá brilhando, tanto o Beto tá tendo que usar óculos. Antes de começar o discurso na prática, quem me conhece o mínimo sabe que poucas vezes na minha vida eu preparei um discurso, porque eu falo as coisas que vai falar, eu gosto de falar. Mas numa solenidade tão especial, uma honraria tão grande dessa, eu precisei me preparar um pouco. Excelentíssima deputada Indy Armelau, vereador Fernando Armelau, autoridades presentes, senhoras e senhores, se alguém um dia me dissesse que o esporte me traria até aqui, talvez eu mesmo tivesse duvidado. Mas hoje, nesta casa, local que representa os interesses da nossa sociedade, vivendo esse momento exato, eu tenho certeza que trabalho duro, dedicação, comprometimento e verdade sempre valerão a pena. Venho de uma família simples, nunca tive luxo, mas nunca me faltou nada, principalmente amor. Minha mãe, professora, meu pai, bombeiro militar, me ensinaram que caráter, conhecimento são os maiores patrimônios que alguém pode carregar. Sempre fizeram questão de investir nos meus estudos e me apoiaram onde quer que eu quisesse chegar. Sem eles, eu nada seria. Muito obrigado, pai, mãe, minha madrinha, Ana Maria. Pede para o seu pai e para sua mãe levantarem, por favor. Qualquer coisa que eu dissesse não seria suficiente para expressar o quão grato eu sou por ser filho de vocês. A minha esposa, minha companheira, aquela que eu escolhi para viver o resto dos meus dias, obrigado por me fortalecer diariamente, por caminhar ao meu lado, por cuidar tão bem dessa nossa família que você me deu de presente. Te amo, Luana. Aos meus filhos, minha filha Isabela, o filho Eduardo, tudo que eu faço, cada esforço, cada escolha, é também por vocês. Porque mais do que medalhas ou conquistas, o que eu mais quero é que vocês sintam orgulho do homem que o pai de vocês tenta ser todos os dias. Os meus atletas, meus alunos, meus sócios, por confiarem em mim e no meu trabalho, muito obrigado. Impactar a vida, de transformar e fazer a diferença na vida das pessoas é, sem dúvida, a maior recompensa que um profissional pode ter. E cada um de vocês é a prova viva que a atividade física e o esporte têm de mudar a vida das pessoas. Há 22 anos, um jovem sonhador, apaixonado por esportes e por ensinar pessoas, ingressava na faculdade de Educação Física. Naquela época, muitos riram, debocharam de mim. Diziam que isso não era profissão, que eu não teria futuro.
Mas a verdade é que a educação física, tantas vezes desvalorizada, é um ato de salvar vidas. Vida não se salva apenas nas emergências, nos hospitais e em momentos extremos. Todos os dias se salva a vida nas academias, nos centros de atividades físicas, nos boxes de crossfit. Quando a gente acolhe, quando a gente ajuda a desenvolver, quando a gente previne, gera saúde e principalmente quando a gente dá esperança a quem jamais acreditou que conseguiria. Enfim, essa medalha tem meu nome, mas carrega o suor de muita gente. Carrega uma geração inteira de treinadores que moldou o CrossFit no Rio de Janeiro e no Brasil, na raça, no estudo e na coragem. E foi difícil. Enfrentamos muitos preconceitos. Esse não está ensaiado, mas eu deixo aqui já de antemão um compromisso. Um dos meus maiores compromissos agora, para o nosso esporte no Rio de Janeiro, é, com a ajuda da deputada Índia Armelau, que a gente consiga reconhecer o Functional Fitness como um esporte de fato, para que a gente não precise mais ficar pedindo ajuda de outros esportes ou nos caracterizarmos como uma combinação de outros esportes. Isso é uma promessa que eu levo para frente, que a gente consiga reconhecer o nosso esporte como um esporte por si só e essencial. Pois bem, hoje, olhando para tudo que passou, eu entendo que esse reconhecimento não marca um fim. Ele simboliza um novo começo. O tempo passou, mas a verdade é que aquele jovem garoto sonhador continua aqui. Estou mais velho, estou mais calejado, mas com ainda mais amor e entrega pelo que eu faço. E é com esse compromisso que eu seguirei em frente, ciente da responsabilidade e pronto para escrever as próximas páginas. E que elas sejam tão intensas e tão verdadeiras quanto tudo que vivemos até aqui. Senhores, muito obrigado. Deputada Índia Armelau, Fernanda Armelau, muito obrigado. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que estaria aqui, mas continuarei salvando a vida das pessoas todos os dias. Eu acho que ninguém nunca imaginou que o CrossFit fosse estar onde está, e isso é uma soma de tudo que está acontecendo, e eu acredito que a gente só tem a evoluir. Se a gente se juntar, ninguém solta a mão de ninguém, só a Dai que não pode competir no 35 mais no Rio, vai para RX, tá tudo certo, mas de verdade, gente, isso que ele falou sobre o fit... Vai, Danilo, fala, peraí, calma aí, deixa eu abrir todos os microfones, fala. Fitness Functional. Fitness Funcional. É esse o nome da nossa... não pode usar o CrossFit, então a gente achou um nome para poder chamar de CrossFit. Posso dar uma informação? Pode. Eu tô montando um projeto, né, captando recurso e verba para um projeto de CrossFit. E por lei, né, as leis que a gente tem hoje, a gente só pode captar recurso lá nessa fonte que a gente está buscando para esporte olímpico. O projeto está sendo escrito, e eu estou brigando lá para tentar mexer nesse projeto, achar um outro jeito, como um programa de levantamento de peso esportivo, incluindo corrida, incluindo ginástica olímpica. Tá, tipo assim, juntar um monte o que a gente tem hoje é nada. E acho que esse é um pouco do que o Beto falou, um pouco não, exatamente o que o Beto falou, né, para a gente ter lugar e ter espaço para a gente pedir também, né, para a gente conseguir entregar para o CrossFit o que os outros esportes têm, as oportunidades. Sobre isso. Então, para encerrar, gostaria de agradecer a presença de todos os convidados e reiterar o nosso respeito e profunda admiração ao homenageado desta noite, Beto Cardoso. Aproveito também para registrar minha gratidão a todos os funcionários e colaboradores que tornaram este evento possível. E para concluir as comemorações, convido todos para o coquetel que será oferecido na nossa galeria pública, onde Beto Cardoso receberá os cumprimentos, e desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigado a todos que estão aqui. E deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Eu vi que muita gente aqui já competiu o Maraca Games. Para vocês terem ideia, quem trabalha no Maraca Games pode levantar. Pode levantar. Quem trabalha no Maraca Games pode levantar. Galera, essa é a galera que faz parte também do nosso time, que trabalha para as coisas acontecerem. Ah, é? Vou repetir o que o Danilo falou. O Juliano não vai levantar, não? Esse A não trabalha mais, não? Então tá. Então é isso, galera. Então aqui é uma junção de tudo. É um cara que conhece tecnicamente muita coisa, com gente que tem vontade de fazer acontecer. Então, novamente, obrigado e boa noite para todos.